Olá, queridos do terceiro ano. Vamos abrir hoje o livro de matemática, na página 48. Olha só, lembra da aula anterior que tia Sol deu a adição, deu subtração, e nessa subtração era uma subtração simples. Só que quando tia Sol percebeu no livro, quando ela começou a pedir para vocês fazerem as atividades, a questão 1 estava ok, a questão 2 era onde tinha um probleminha em relação a uma fatura, tinha a letra A, B e C. Tia Sol pediu apenas que vocês fizessem a primeira questão, as letras da primeira questão, e a segunda questão apenas o A e o B. Porque do C em diante, tia Sol percebeu que o livro pede um conteúdo que naquela página, que era a subtração, ele não tinha dado a explicação. Então, vocês não poderiam avançar naquele conteúdo, porque não tinha explicação ali. A explicação daquele conteúdo do C e das páginas em diante viriam agora nessa página 48. Por isso que eu pedi para que vocês fizessem apenas a questão 1, a questão 2, A e B. E C vocês deixassem parados. Então, como é que a gente vai fazer agora? Nós vamos seguir. Deixa um pouquinho aquela questão lá atrás e vocês vão para a página 48. Aí sim, vocês vão começar a entender melhor sobre essa questão. O assunto é subtração com reserva. O assunto ele fica um pouquinho mais complicado, mas a tia só vai tentar destrinchar, certo? De uma forma que vai dar para vocês entenderem. Tenham cuidado, muita atenção, requer atenção, tá certo? E aí, fazendo os exercícios de fixação, vocês vão conseguir aprender, beleza? Então, vamos dar continuidade, queridos. Vamos lá? Vamos começar a turminha. Tia Sol vai começar a explicar, tá bom? Ó, presta bem atenção. O segundo exemplo. Dezena, unidade, subtração. Aqui já está pré-montado. É uma continha pré-montada para vocês. Aí vocês vão olhar, sempre da casa da unidade, do bumbum da conta, não é, queridos? Aí a gente faz assim, 8 para chegar em 6. Não ia poder, gente. 8 para chegar em 6. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar emprestado o numeral 4. Um número daqui, eu vou ter que tirar daqui. Então, se eu tirei um numeral daqui para colocar ele aqui, ó. Esse número fica, de 4 eu tirei 1, fica 3. Então, eu coloco 3 aqui. Certo? Aí, eu faço 8 para chegar em que número? Que número foi esse que eu formei? 16. 8 para chegar em 16. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parei em 16. É o 16 daqui. Vamos contar quantos? 8 para chegar em 16 faltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numeral 8. Beleza? Aí eu venho pra cá, pra casa da dezena. 1 para chegar em 3. 1 já tem 2, 3. Quantos? Numeral 2. Certo? Tia vai dar outro exemplo. Vamos para frente. Vamos mais para frente. Vamos lá, queridos. Vamos começar mais um exemplo. Tá certo? Tia só vai fazer mais um exemplo de subtração com reserva. Então, aqui eu tenho 73 menos 25. Certo? Então, como é que eu começo? Que eu expliquei a vocês. Sempre começando do bumbum da conta, não é? Da casa da unidade.
Coloque isso como se fosse aquela cançãozinha chata, repetindo o tempo todinho na cabecinha da gente. Tem uma musiquinha que às vezes fica, né? Tem músicas que ficam na cabeça da gente repetindo. Às vezes a gente nem quer e ela vem. Façam isso em relação a essa continha. Começa a continha do bumbum da conta. Sempre começa as continhas do bumbum da conta, da casa da unidade. E quando for subtração, como é que eu faço? Começo sempre do numeral de baixo. Começo sempre pelo numeral de baixo. Começo sempre pelo numeral de baixo, quando for subtração. E aí eu faço assim, ó. Eu digo assim, 5 para chegar em 3. Pode? Não, não pode. Por que não pode 5 para chegar em 3? Porque 5 é um número maior que 3. Então, eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Eu vou ter que pedir emprestado um número ao meu vizinho. Qual é o vizinho do 3? Aqui está o 3. Qual é o vizinho do 3, gente? É o numeral 7. Então, aqui eu corto 7. Se eu tirei um daqui desse 7, ele não fica mais 7. Ele vai ficar 6. Beleza? Então, vai ser 1 que veio para cá. Não é isso? Eu tinha 7, tirei 1 para colocar esse 1 aqui, para formar uma dezena. E aí eu coloco 6 aqui. Aí agora eu digo 5 para chegar em 13, pode? Pode. Aí pode. Aí como é que eu faço? 5 já tem, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos contar quantos numerais faltam para chegar em 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numeral 8. Aí eu venho para casa da dezena. 2 para chegar em 6. Não é isso? 7 não pode, porque o 7 eu cortei. Então, 2 já tem. 3, 4, 5, 6. Quantos numerais faltam? 1, 2, 3, 4. Beleza? Para entender? Vamos lá, agora vamos começar pelo livro, tá bom? Então, vamos lá, queridos. Vamos começar. Aqui tem, ó, subtração com reserva, certo? Como é que eu vou começar isso, gente? Presta bem atenção. Mais uma vez, Tia Sol, reiterando o início da subtração. Quando eu vou resolver as continhas de subtração, qualquer continha, adição ou subtração, eu começo da casa da unidade, certo? A casa da unidade. Tia Sol brinca com vocês, que é o bumbum da conta. Não é assim que Tia Sol brinca com vocês? O bumbum da conta. Então, é aí que vocês vão começar. Então, ele deu para vocês, botou no quadro de valor de lugar, unidade, D de dezena, 94 menos 45. Olha, na subtração sem reserva, a gente faz a continha tirando, né? Eu, por exemplo, eu te dou 9, tenho 9 bombons e quero tirar 3. Quantos bombons ficaram? 7. 6, né? Desculpe. Então, eu tenho 9 bombons, eu tiro 3, fico 6, né? Já aqui, na subtração com reserva, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Mas não é tão difícil, é só prestar atenção. Veja só, Tia Sol explicou, sempre explicou a vocês que começamos da casa da unidade. E lembra que eu disse, quando for sempre subtração, a gente começa de baixo para cima. Eu começo de baixo para cima. Sabe por quê? Se você for olhar aqui esse 4, eu tenho 4. De 4 eu posso tirar 5, gente? Não. Se eu tenho 4 bombons, eu posso tirar 5 bombons desses 4? Não. Não é? Então, eu tenho que começar daqui. 5. Aí a gente diz assim, ó, presta atenção. Eu começo sempre, turminha, do numeral de baixo. Então, eu vou começar dizendo assim, presta atenção. 5 para chegar em 4. Pode?
Não. 5 é maior ou menor que 4? 5 é maior. 5 já passou de 4. Então, eu não posso dizer 5 para chegar em 4. Eu poderia dizer 4 para chegar em 5. Mas só que na subtração, nós não vamos começar de cima para baixo. Nós vamos começar de baixo, presta atenção, para cima. Certo? Então, eu vou dizer 5 para chegar em 4. Não posso. Aí, como é que eu faço aqui, tá, tia Sol? Se 5 para chegar em 4 não pode, o que é que eu faço agora? Você vai pedir um numeral emprestado aqui na casa da dezena. E aí, como é que eu faço isso? Eu corto o numeral 9. Se eu tinha 9 e eu tirei um desse 9 para ele vir para cá, ó, para casa da unidade, ó. Tá vendo? Formou uma dezena. Que dezena formei aqui? 14. Certo? Agora sim, vê lá. 5 para chegar em 14. Pode? Pode. Agora sim pode. Porque 14 é maior que o numeral 5. E quando eu, turminha, tiro um numeral daqui, dessa casa da dezena, eu comi, é como se eu tivesse comido esse numeral daqui, eu tivesse tirado ele, eu tirei ele, aliás. Então, ele não fica mais 9. Veja que tia Sol cortou. Quando eu corto, isso quer dizer que eu tirei um número daqui. Quando eu tiro um número daqui, ele fica 9? Não. Que numeral ele vai ficar? Eu vou botar aqui do lado, ó. Ele vai ficar 8. Eu tinha 9. Tirei um, ficou 8. Certo? Aí, agora eu vou resolver a conta. Presta bem atenção. Agora é só contando nos dedos. Ou então, fazendo os pauzinhos, ou as bolinhas. 5 para chegar em 14. 5 não já tem? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos contar quantos falta? 5 para chegar em 14. Quantos numerais faltam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Numeral 9. Certo? Agora aqui. 4. Não começo de cima, viu, turminha? Por isso que as contas dão errada. Começa do numeral de baixo. 4 para chegar em quanto, turminha? Em 8. Por quê? Esse 9 aqui tá cortado. Esse 9 aqui tá riscado. Então, ele não é mais 9, porque eu tirei um numeral 1 para colocar nessa casa. Então, aqui fica 8. Então, é 4 para chegar em 8. Vamos lá? 4 para chegar em 8. O 4 já tá aqui, certo? Então, eu vou continuar. É 4 para chegar em 8. Aí vai 5, 6, 7, 8. Quantos numerais faltam? 1, 2, 3, 4. Então, faltam 4. Beleza? Então, 94 menos 45, quanto dá? O resultado, 49. Ok? Tá dando para entender assim? Nós vamos continuar fazendo. Vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos lá, queridos. Depois dessa explicação que tia Sol passou para vocês, vocês aí continuam na página 48, aí vai começar a fazer as atividades do livro. Ela vai da página 48 até a página 50. 48 até a página 50. Eu vou ler algumas atividades e vocês dão sequência nessas tarefinhas, tá certo? Primeira questão. Analise as operações a seguir e marque se a subtração requer o reagrupamento de ordens ou não. Não vale armar a operação. Ele está dizendo aqui que não vale armar a operação, mas eu acho que para vocês que estão iniciando e não estão junto comigo no dia a dia,
eu acho bom vocês montarem. Então, vocês fazem o seguinte. Vocês peguem um caderninho com uma folha aí, e aí monta essa questão e resolve. Abre o quadro de valor, unidade, dezena, coloca aí. E aí você vai descobrir fácil, mais fácil ainda, se ele vem com reagrupamento ou não. Certo? Reagrupamento vocês estão vendo que é aquele númerozinho que a gente pede emprestado ao vizinho. Então façam isso, certo? Aí vocês vão para a página 49, onde tem aqui, ó, questão 2. Veja como Nicolas resolveu uma das operações e continue resolvendo. Depois marque a segunda coluna de acordo com o resultado das operações da primeira coluna. Então, na letra A tem o exemplo, não é? Mostrando a vocês como é aí. E vocês colocam, certo? Aí vem o B, vocês resolvem, o C, o D e o E, certo? Sempre pedindo emprestado ao vizinho, tá certo? Reagrupamento, presta atenção na aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão lá de novo no vídeo, olha de novo com calma, com paciência, olha aqueles exemplos que tia Sol deu, que vai ficar mais simples para vocês fazerem. Aí vem a terceira questão, para vocês também resolverem essa subtração. Ainda é com reagrupamento, gente, vai sempre se pedir emprestado agora. Todas essas atividades vocês vão ter que pedir emprestado. E por último, vocês vão para a página 50, tá certo? Onde vocês vão resolver os probleminhas, tá bom? No primeiro, eu só vou ler a questão A da quarta questão. Vamos lá. Michele tirou 367 dos R$ 500 que estavam em sua conta. Com quantos ela ainda ficou? Então, no cálculo, como é que vocês vão fazer? Unidade, dezena e pode colocar o C de centena, tá certo? Unidade, dezena e o C de centena. E aí, coloca as atividades, beleza? Porque no caso aí, gente, são 3 números. 367, já não é mais com a dezena, já é com a centena. Então, vocês vão colocar unidade, U de unidade, D de dezena e o C de centena. Colocar o numeral primeiro na casa da unidade, depois na casa da dezena e depois na casa da centena. E resolver. Tá certo? Pedindo emprestado, porque agora, a partir de agora, todas essas atividades são com reagrupamento. São pedindo um número emprestado ao vizinho. Tá certo? Então, aí, faço essas atividades. Boa aula. E a gente se vê na próxima, meus queridos. Tá difícil, mas vai passar. Meus queridos, vai passar. Cuidem-se. Eu sei que também que deve estar difícil para os pais, deve estar muito difícil para os pais, né? Ser professor, ensinar, as mães, né? Ser dona de casa, trabalhar fora e ter que cuidar de filho, e ter que dar aula, e ter que ajudar os filhos na aula. Mas vai passar. Tudo passa. Tá certo? Então, continue se cuidando e cuidando dos seus. Beijos. E até a próxima, meus queridos.